Você já se sentiu completamente perdido quando seu filho tem um acesso de raiva por ter perdido um jogo de tabuleiro? Ou quando você não sabe como confortá-lo após a primeira grande frustração na escola? Todos nós queremos que nossos filhos cresçam fortes, autoconfiantes e capazes de enfrentar as tempestades da vida. Mas o mundo moderno parece oferecer apenas dois caminhos: a superproteção, que cria crianças de estufa, frágeis e mimadas, ou a rigidez excessiva, que acaba quebrando o espírito delas. E se eu lhe dissesse que existe um terceiro caminho, uma filosofia milenar utilizada por imperadores e generais para manter a clareza mental em meio ao caos das batalhas? E esse sistema é perfeitamente adaptável à criação de filhos no século XXI. Neste vídeo, vamos revelar como os princípios do estoicismo podem transformar você, de um pai ou mãe ansioso, em um mentor sábio, e seu filho em uma pessoa emocionalmente estável e equilibrada. Está pronto para descobrir segredos que são relevantes há mais de 2000 anos? Então, vamos começar. Antes de mergulharmos na prática, vamos desmistificar algo importante. Quando as pessoas ouvem a palavra estoico, elas frequentemente imaginam alguém insensível que reprime todas as emoções. Isso é um equívoco total. O estoicismo não é sobre a ausência de emoções, mas sim sobre a capacidade de gerenciá-las. Não se trata de ser uma estátua de pedra, mas sim de ser uma rocha na qual as ondas das adversidades da vida se quebram, mas que permanece inabalável. Essa filosofia nasceu na Grécia Antiga, mas alcançou seu apogeu em Roma. Seus seguidores eram as mais diversas pessoas, desde o escravo Epicteto até o homem mais poderoso do mundo, o imperador Marco Aurélio, que escreveu suas famosas Meditações nos intervalos das campanhas militares. Todos eles tinham uma coisa em comum: buscavam uma ferramenta prática para a vida, uma maneira de manter a paz interior e agir corretamente, independentemente do que estivesse acontecendo ao redor. E é exatamente essa ferramenta que vamos adaptar para o trabalho mais crucial do mundo: a educação dos nossos filhos. Certo, por onde devemos começar? O alicerce do estoicismo é a chamada dicotomia do controle. Parece complexo, mas a essência é incrivelmente simples. Os estoicos dividiam todas as coisas em duas categorias: aquelas que podemos controlar e aquelas que não podemos. Na primeira categoria estão nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas decisões e nossas ações. Já na segunda está praticamente todo o resto: o clima, as ações de outras pessoas, nossa saúde, nossa reputação e o resultado de competições. A principal fonte do nosso sofrimento, segundo os estoicos, é justamente a tentativa de controlar o que não está sob nosso domínio. Imagine o seguinte: seu filho estudou para uma prova, mas acabou tirando uma nota ruim. Ele está frustrado, e isso é completamente normal. Mas onde ele foca a atenção? Na nota em si, que já não pode ser mudada, ou no que ele pode controlar? Analisar os erros, preparar-se melhor para a próxima vez, ou buscar ajuda? O papel do pai ou da mãe estoico é justamente deslocar o foco da criança do resultado externo para o esforço interno. Essa é uma mudança de paradigma fundamental que ensina responsabilidade e não a sensação de impotência. Vamos analisar isso com um exemplo prático. Imagine que sua filha participa de um concurso de desenhos na escola e não ganha nenhum prêmio. A primeira reação dela é de lágrimas e frustração. Os jurados são injustos, ou o meu desenho era o melhor. O que um pai ou mãe comum faria? Ou critica os jurados junto com a criança, ou diz algo como: não chore, é apenas um concurso. A abordagem estoica é diferente. Você reconhece os sentimentos dela. Eu entendo, você está muito magoada. Você se esforçou tanto. Em seguida, você faz perguntas focadas na dicotomia do controle. Diga-me, nós tínhamos como influenciar a decisão dos jurados? Não. Mas o que estava no seu poder? Juntos, vocês chegam à conclusão de que o que estava no controle dela era a escolha do tema, o esforço
e o tempo dedicado ao desenho. E você a elogia exatamente por isso. Você escolheu uma técnica difícil e foi corajosa. Você trabalhou todas as noites durante uma semana inteira. Eu me orgulho da sua dedicação. Dessa forma, a criança aprende a valorizar o processo e o próprio esforço, e não apenas a aprovação externa. Essa prática simples forma uma força interior, um alicerce que nenhuma falha consegue abalar. Vamos ao próximo princípio poderoso. Os estoicos acreditavam que o único bem verdadeiro é a virtude, ou seja, o nosso caráter. E todo o resto, dinheiro, fama, saúde, brinquedos, são os chamados indiferentes preferíveis. Essas coisas podem tornar a vida mais confortável, mas não têm o poder de torná-la fundamentalmente boa ou ruim. Como explicar isso a uma criança? Em vez de elogiar apenas pela nota máxima, elogie a curiosidade. Em vez de admirar a vitória numa briga, elogie a coragem de proteger o mais fraco. Em vez de dar um brinquedo caro por bom comportamento, passe tempo de qualidade com seu filho, mostrando o valor dos relacionamentos. A nossa cultura é obcecada pelos atributos externos do sucesso, mas o estoicismo nos ensina a olhar mais fundo. Quando a criança entende que ser bondosa, honesta e corajosa é mais importante do que ser popular ou ter o gadget mais recente, ela ganha imunidade contra muitas doenças modernas, a inveja, o consumismo e a eterna busca por likes. A sua missão é fazer da virtude a principal moeda de troca na sua família. Para ilustrar essa ideia, o exemplo pode ser bem simples. Seu filho chega da escola e se gaba de que colou na prova e tirou nota máxima. Como reagir? A reação imediata seria dar uma bronca pela trapaça. Mas a abordagem estoica vai mais fundo. Você pode sentar e ter uma conversa. Eu entendo que você queria tirar uma nota boa. Mas vamos pensar no que é mais importante: a nota no boletim ou o tipo de pessoa que você está se tornando. Quando você colou, não enganou apenas o professor, mas enganou a si mesmo. Você perdeu a chance de aprender algo novo, de se tornar mais inteligente. E a honestidade é como um músculo. Se você não a exercitar, ela atrofia. O objetivo dessa conversa não é envergonhá-lo, mas sim mostrar que caráter e honestidade são um investimento de longo prazo em si mesmo, enquanto a nota é um resultado momentâneo e, na verdade, insignificante. Você não está apenas proibindo o que é errado, você está explicando por que é bom ser uma pessoa boa. Isso forma na criança uma bússola moral interna que a guiará por toda a vida, mesmo quando você não estiver por perto para dar um conselho. Agora, vamos abordar uma técnica que, embora possa soar estranha, é extremamente eficaz. Os estoicos a chamavam de premeditatio malorum, que se traduz basicamente como a premeditação dos males. Soa meio sombrio, mas na verdade é uma ferramenta poderosíssima para desenvolver a resiliência. A ideia central é que você imagine, de antemão, possíveis dificuldades e contratempos, não para entrar em pânico, mas para se preparar para eles, tanto moralmente quanto na prática. E com as crianças, isso funciona maravilhosamente. Antes de um evento importante, como uma apresentação na festa da escola, por exemplo, você pode perguntar: qual é a pior coisa que pode acontecer? O seu filho pode responder: eu vou esquecer as palavras. Você então continua: e o que acontece depois? Vão rir? Talvez. Mas o que nós podemos fazer se você esquecer o texto? Juntos, vocês criam um plano de ação. Olhar para a professora, respirar fundo, sorrir e tentar recomeçar. Ao verbalizar o pior cenário, você tira a força dele. O medo do desconhecido desaparece e a criança entende que, mesmo com um tropeço, ela é capaz de lidar com a situação. É assim que a gente transforma a ansiedade em preparação. Muitos pais hesitam em usar este método, receando que isso transforme o filho num pessimista. Mas isso é um mito comum. Na verdade, acontece exatamente o oposto. A premeditação do mal é como uma vacina contra a fragilidade.
A psicologia positiva moderna muitas vezes ensina-nos a dizer aos nossos filhos: vais conseguir tudo, és o melhor. Isso, porém, cria expectativas irrealistas, e quando a criança se depara com a realidade, onde nem sempre é a melhor e nem sempre tem sucesso, o seu mundo desmorona. A abordagem estoica é muito mais honesta e eficaz. Ela diz: podes encontrar dificuldades, podes perder, mas isso não é o fim do mundo. Tens a força necessária para superar isso. Este método não te programa para o fracasso, programa-te para a resiliência. Ensina a não ter medo de cair, porque a criança já sabe de antemão como se vai levantar. Isso forma não um otimismo frágil, mas sim uma confiança sólida nas suas capacidades, que não depende das circunstâncias externas. E este é um dos presentes mais valiosos que pode dar ao seu filho. O próximo princípio estoico é poeticamente chamado de amor fati, ou amor ao seu destino. Essa é a ideia de não apenas tolerar o que acontece, mas sim acolher os fatos de coração aberto, enxergando em cada evento, mesmo que negativo, uma oportunidade de crescimento. Este é o nível mais alto do estoicismo, mas seus elementos podem ser ensinados e incutidos nas crianças. Obviamente, não devemos exigir que uma criança ame uma perna quebrada ou a derrota do seu time favorito, mas podemos ensiná-la a encontrar algo positivo ou útil nesses acontecimentos. Quebrou a perna? Em compensação, quanto tempo livre para ler livros ou estudar programação? O time perdeu? É um ótimo motivo para analisar os erros e se fortalecer para o próximo jogo. O papel do pai ou da mãe é ser uma espécie de intérprete da realidade. Ajudar a criança a reformular o "isso é horrível" em "isso é um desafio, e é isto que pode me ensinar". Essa habilidade, a de encontrar o lado positivo mesmo nas nuvens mais escuras, é um verdadeiro superpoder para uma vida feliz. Imagine a seguinte situação. Você planejou ir ao parque de diversões, mas logo de manhã começou aquela chuva torrencial. A criança está em prantos, o dia parece arruinado. Sua primeira reação, claro, é ficar chateado também. Mas como agiria um pai ou uma mãe estoica? Ele ou ela abraçaria a criança, reconheceria a frustração e em seguida diria: sim, a chuva mudou nossos planos. É um fato que não podemos controlar. Mas afinal, que oportunidade essa situação nos oferece? Podemos construir o maior forte de almofadas do mundo, fazer uma maratona dos seus desenhos favoritos com pipoca, ou assar aquele biscoito que nunca temos tempo de fazer. Você não está negando o problema, mas também não está permitindo que ele arruine o seu dia. Você está mostrando que a felicidade não é resultado de circunstâncias ideais, mas sim da forma como escolhemos reagir a essas circunstâncias. Ao praticar o amor fati, nessas pequenas coisas, você ensina seu filho a não ser uma vítima das circunstâncias, mas sim o mestre delas. Você o ensina a arte de transformar limões em limonada, e essa habilidade é inestimável. Quase no mesmo patamar de amor fati, existe outra famosa ideia estoica, que podemos resumir na frase: o obstáculo é o caminho. Isso significa que qualquer dificuldade que enfrentamos não é uma barreira, mas sim uma chance de praticar alguma virtude. Paciência, coragem, criatividade ou perseverança. Para as crianças, este é um conceito crucial. Elas não conseguem montar aquele brinquedo complexo? Ótimo, isso é um treino de persistência. Brigaram com um amigo? É a oportunidade de aprender a perdoar e a negociar. Estão com um dever de casa chato? É a chance de desenvolver a disciplina. Quando uma criança começa a ver os problemas não como um castigo, mas como um treinamento para o seu caráter, a sua atitude perante a vida muda radicalmente. Ela para de fugir das dificuldades e passa a encará-las como um desafio. O seu papel como pai ou mãe é destacar esses momentos. Não resolva o problema pela criança, mas pergunte: que superpoder você acha que este desafio vai ajudar a desenvolver? Isso transforma o processo de superação em um jogo divertido e empolgante. Pensemos em um exemplo.
Seu filho está aprendendo a andar de bicicleta. Ele cai, fica todo ralado, chora e tem vontade de largar tudo. A reação padrão dos pais costuma ser: deixa eu ajudar, eu seguro. No fim das contas, a criança até pedala, mas não aprende a equilibrar-se sozinha. A abordagem estoica, no entanto, é dizer: sim, cair é desagradável, mas cada tombo ensina o seu corpo a manter o equilíbrio. Esse arranhão é um sinal de que você está ficando mais corajoso. Olhe só, você já conseguiu pedalar 2 metros a mais do que da última vez. Você tira o foco da dor e do fracasso e o coloca no processo de aprendizado e no desenvolvimento da coragem. O obstáculo, a queda, torna-se uma parte intrínseca e até necessária do caminho para o objetivo. Vocês podem até contar os tombos juntos, como se fossem medalhas de bravura. Uma abordagem assim não apenas ajuda a criança a aprender a andar de bicicleta mais rápido, como também molda nela um entendimento fundamental. O crescimento é impossível sem esforço e sem erros, e que as maiores conquistas estão sempre do outro lado das maiores dificuldades. Isso o prepara não só para andar de bicicleta, mas para a vida. Agora vamos falar sobre o papel dos pais. O princípio mais importante da educação estoica é dar o exemplo. As crianças, especialmente as mais novas, aprendem não com o que dizemos, mas sim com o que fazemos. Você pode dar 100 palestras sobre a dicotomia do controle, mas se você mesmo grita com a televisão quando seu time favorito perde, ou entra em pânico por causa de um suco derramado no tapete, todas as suas palavras serão em vão. Sua reação aos pequenos contratempos cotidianos é a lição mais clara de estoicismo para o seu filho. Imagine, você está preso no trânsito e está atrasado para uma reunião importante. O que você faz? Buzina impacientemente? Xinga os outros motoristas? Ou você diz calmamente: bem, estamos num engarrafamento. Não podemos controlar isso. Mas pensemos, o que podemos controlar? Podemos ligar e avisar que vamos atrasar. E podemos pôr um audiolivro para usar este tempo de forma produtiva. A criança absorve esse modelo de comportamento. Ela vê que os eventos externos não precisam necessariamente governar o nosso estado interior. Ser um exemplo estoico não é sobre ser perfeito. É sobre ser honesto e transparente nas suas tentativas. Se você perdeu a cabeça ou gritou com seu filho, é crucial que, depois, você se aproxime e diga: desculpa, eu errei. Deixei a raiva tomar conta, quando na verdade eu poderia ter agido com mais calma. Que tal pensarmos juntos em como eu poderia ter feito diferente? Isso mostra à criança que o autocontrole é uma habilidade que precisa ser praticada a vida toda. E que mesmo os adultos cometem erros. Isso constrói um ambiente de confiança e crescimento mútuo. Lembre-se, a sua casa é o ginásio de treinamento para as virtudes estoicas. Cada copo quebrado, cada briga por um brinquedo, cada contratempo, tudo isso é uma chance de mostrar, através do seu próprio exemplo, como se deve reagir aos desafios da vida com dignidade, razão e serenidade. Seus filhos estão observando você, e a forma como você lida com a vida se tornará o guia interno deles por muitos e muitos anos. Por isso, a principal pergunta que um pai ou mãe estoico deve fazer a si mesmo não é: como posso ensinar isso ao meu filho? Mas sim, como posso eu me tornar essa pessoa? A prática do desconforto voluntário é mais uma ferramenta prática que herdamos dos estoicos. A ideia central é que devemos sair da nossa zona de conforto de tempos em tempos, de forma consciente, para que possamos fortalecer, ou temperar, o corpo e o espírito. Isso nos torna menos dependentes das facilidades modernas e nos deixa muito mais preparados para enfrentar privações reais, caso elas venham a surgir. No entanto, no contexto da criação dos filhos, isso não significa submeter as crianças à fome ou obrigá-las a dormir no chão. Pelo contrário, estamos falando de microdoses de desconforto. Por exemplo, você pode sugerir que a criança tome um banho um pouco mais frio em vez de um banho quente, ou que caminhe por algumas paradas em vez de pegar o ônibus. Outra sugestão
é provar um alimento novo e incomum. Vocês podem organizar um dia sem eletrônicos, ou ir acampar e passar a noite em uma barraca. O mais importante é que isso seja sempre uma escolha consciente e seja apresentado como um jogo ou um desafio, e nunca como uma punição. O objetivo final é mostrar à criança que ela é muito mais forte e resistente do que imagina, e que a ausência do conforto habitual não é uma catástrofe, mas sim uma simples adaptação a novas circunstâncias. Imagine que você está ensinando uma criança a nadar. Você não a manterá para sempre na parte rasa, certo? Em algum momento, terá que levá-la para as águas profundas. O desconforto voluntário é exatamente essa profundidade aplicada ao nosso dia a dia. Quando a criança toma um duche frio pela primeira vez, o choque é imediato, mas logo vem aquele pico de energia e o orgulho pessoal. Quando caminha 1 quilômetro a mais, o corpo cansa, mas ela descobre o verdadeiro potencial das suas pernas. Essas pequenas vitórias contra o conforto excessivo constroem a autoconfiança de forma muito mais eficaz do que qualquer elogio. A criança adquire a prova prática de que eu consigo lidar com as dificuldades, e quando o desconforto real e involuntário chegar, uma doença, um fracasso ou uma perda, ela já terá o recurso interno necessário para enfrentá-lo com dignidade. Ela saberá que o desconforto é um estado temporário, algo que pode ser superado, saindo dele ainda mais forte. Essa é a preparação para a vida real, não para a permanência eterna na bolha de conforto. Agora, vamos focar nas emoções. Como já estabelecemos, os estoicos nunca pregaram a supressão dos sentimentos. Pelo contrário, eles defendiam a sua análise. A ideia fundamental do estoicismo é que existe um intervalo, ou uma brecha, entre o evento e a nossa reação emocional. É nesse intervalo que reside o nosso julgamento, a nossa avaliação da situação. Não é o brinquedo quebrado em si que causa a frustração da criança, mas sim o seu julgamento sobre o fato. Isto é terrível, nunca mais serei feliz. O papel do pai ou da mãe é ajudar a criança a identificar essa brecha e a trabalhar, a questionar esse julgamento. Existe uma técnica excelente para isso: a pausa. Quando você perceber que seu filho está começando a ficar irritado ou chateado, você pode dizer: alto lá. Vamos apertar o botão de pausa. Vamos fazer 3 respirações profundas. Essa simples pausa física dá o tempo necessário para que o lado racional se ative. Em seguida, você pode fazer perguntas como: o que exatamente você está sentindo agora? Por que você está pensando assim? É possível olhar para essa situação de outra maneira? Assim, você ensina a criança a não ser levada pela primeira reação impulsiva, mas sim a se tornar uma investigadora das suas próprias emoções. Vamos a um exemplo prático. O irmão mais novo pegou, sem pedir, o brinquedo do mais velho, que está prestes a explodir de raiva. Em vez de gritar: parem com isso agora, você adota a abordagem estoica. Você diz: eu vejo que você está muito bravo. É compreensível, ele pegou a sua coisa. Mas vamos dar uma pausa e pensar sobre isso. Você afasta o mais velho, dá um tempo para ele respirar. Depois você pergunta: você acha que ele fez isso só para te irritar de propósito? O mais velho provavelmente vai responder: sim. É aí que você continua. Mas quais outras razões podem existir? Será que ele gostou tanto do seu carrinho que não resistiu? Talvez ele seja muito pequeno para entender que precisa pedir. Você não está justificando a atitude do caçula, mas está expandindo a visão de mundo do mais velho. Você mostra a ele que o julgamento inicial dele, ele fez isso só para me provocar, é apenas uma das possibilidades. Isso ensina empatia e pensamento crítico. E o mais importante, isso dá à criança uma ferramenta para gerenciar a raiva que ela poderá usar por toda a vida. A capacidade de parar, respirar, pensar e escolher como reagir. Este é, talvez, o princípio mais crucial quando se trata de lidar com nossos julgamentos. Epiteto já dizia:
O que perturba os homens não são os fatos em si, mas as opiniões que eles formam sobre esses fatos. É uma regra de ouro que podemos, e devemos, ensinar às crianças, de uma forma que elas entendam. Imagine o seguinte cenário. Uma criança não foi convidada para a festa de aniversário de um colega. O primeiro pensamento que lhe ocorre é: ninguém gosta de mim, eu sou um fracasso. Este pensamento causa uma dor imensa. Sua tarefa, nesse momento, é ajudá-la a separar o fato da interpretação. O fato: você não foi convidado para esta festa de aniversário específica. A interpretação: ninguém gosta de mim. Você pode se sentar ao lado dela e dizer: sim, isso é chato. Mas vamos pensar. Este único acontecimento prova que ninguém gosta de você? E o seu amigo Pedro, com quem você brincou ontem? E a sua avó, que fica sempre feliz em te ver? Você não está invalidando os sentimentos dela, mas está questionando o julgamento catastrófico que ela formou. Você a está ensinando a ser sua própria advogada, em vez de sua promotora. Essa habilidade é o alicerce da saúde mental. A capacidade de não aceitar o primeiro pensamento negativo como verdade absoluta é uma defesa poderosa contra a ansiedade e a depressão. Outro ótimo exemplo é a forma como encaramos os erros. Na nossa cultura, um erro é frequentemente visto como um fracasso, algo vergonhoso. Uma criança tem medo de levantar a mão na aula porque teme dar a resposta errada. Ela evita tentar coisas novas por receio de falhar. A perspectiva estoica sobre o erro é radicalmente diferente. O erro não é um fracasso, é feedback. É apenas uma informação que indica que devemos tentar uma abordagem diferente. Como pai ou mãe, você pode cultivar essa mentalidade. Quando o seu filho traz para casa um trabalho com correções, não se concentre apenas na caneta vermelha. Diga: excelente, agora você sabe exatamente no que precisa trabalhar. Cada erro te torna mais inteligente, pois ele te mostra o caminho para a resposta certa. Você pode contar histórias de grandes cientistas que cometeram milhares de erros antes de fazerem uma descoberta. Você também pode partilhar os seus próprios erros e o que aprendeu com eles. Dessa forma, você muda a própria percepção do erro. De algo temível e vergonhoso, o erro transforma-se num elemento essencial e até mesmo valioso para a aprendizagem e para o crescimento. Isso liberta a criança, dando-lhe a coragem de tentar, de arriscar e de prosperar. Por fim, vamos abordar a simplicidade e o verdadeiro valor do presente. Os estoicos, mesmo os mais abastados, como Sêneca, praticavam a moderação e valorizavam as coisas simples da vida. Eles entendiam que a busca incessante por bens materiais é uma corrida interminável que não leva à felicidade. Num mundo onde as crianças são bombardeadas por uma avalanche de publicidade e o culto ao consumo, esta lição é crucial. Ensine seus filhos a valorizar as experiências e não os objetos. Em vez de comprar mais um brinquedo caro que será esquecido em uma semana, leve-os para uma trilha, aprendam a cozinhar um novo prato juntos ou leiam um livro em conjunto. Mostre-lhes como encontrar alegria nas pequenas coisas, um passeio tranquilo na floresta, uma boa conversa durante o jantar, ou simplesmente observar o movimento das nuvens. Isso está intimamente ligado a outra prática estoica, o memento mori, ou lembre-se da morte. Para as crianças, essa ideia precisa ser adaptada. O objetivo não é assustá-las, mas sim ensiná-las a valorizar intensamente o presente. Diga algo como: vamos aproveitar este passeio agora, porque ele nunca mais será exatamente igual a este. Isso cultiva a atenção plena, a gratidão e a consciência do momento. Como é que isso se traduz na prática? Por exemplo, vocês podem começar uma tradição familiar chamada Noite da Gratidão, onde durante o jantar, cada um partilha 3 coisas boas que lhe aconteceram durante o dia. Podem ser coisas muito simples. A comida estava deliciosa, eu vi uma borboleta linda, nós rimos juntos. Esta prática simples muda o foco do cérebro, do procurar problemas,
para o procurar motivos de alegria. Ou, quando uma criança pede um brinquedo novo e caro que viu com um amigo, em vez de simplesmente recusarem, podem iniciar um diálogo. Eu entendo que queres esse objeto. Vamos pensar. Que tipo de alegria é que ele te vai trazer? E o que mais pode te dar a mesma alegria, mas que não se pode comprar com dinheiro? Isso ensina a criança a olhar para dentro e a compreender as verdadeiras fontes dos seus desejos e da sua felicidade. Vocês estão a educar uma pessoa que procura satisfação, não no mundo exterior dos objetos, mas sim no mundo interior dos significados, dos relacionamentos e das experiências. É impossível tornar essa pessoa infeliz tirando-lhe um brinquedo ou um gadget, porque a sua felicidade reside no seu interior. Então, vamos recapitular. A educação estoica não se resume a um monte de regras rígidas, nem a tentar criar pequenos filósofos sem sentimentos. Pelo contrário, é um verdadeiro sistema de coordenadas, uma caixa de ferramentas prática que ajuda tanto os pais quanto os filhos a viverem de forma mais significativa, tranquila e feliz neste mundo complexo e imprevisível. As ideias mais importantes a reter são a distinção entre aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos, e focar nos nossos esforços, e não apenas nos resultados. É a capacidade de ver em cada obstáculo não uma barreira, mas sim um caminho para o desenvolvimento do nosso caráter. E claro, é a compreensão de que não são os acontecimentos que nos fazem infelizes, mas sim o nosso julgamento sobre esses acontecimentos. Ao incorporar estes princípios na sua família, você estará dando ao seu filho não apenas bons conselhos, mas sim um verdadeiro sistema operacional para a vida. Isso o ajudará a lidar com qualquer desafio que surgir no seu caminho. Você não criará uma flor de estufa, mas sim uma árvore forte, capaz de suportar qualquer tempestade. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se ele foi útil para você, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos episódios. E agora, uma pergunta para você. Qual destes princípios estoicos você já aplica na educação dos seus filhos, talvez até sem saber que ele tinha essa origem? Compartilhe a sua história nos comentários aqui embaixo. Vamos discutir isso juntos.